Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é João Urbano. Meu nome é Cauê Malpig. E hoje trazendo um convidado especial aqui, né, Joca? Isso Pedro aí. Fraiman. Especialíssimo. Se Conta aí. apresenta um pouquinho aí, Pedro. Quem é bom? você? Tudo bom, Cauê? Boa, Joca. Sou Pedro Fraiman, sou potiguar, igual meu amigo Joca. Opa. Atualmente sou residente do 2º ano de Neurologia aqui da Escola Paulista de Medicina. Maravilha. E Legal. meu amigo de infância mesmo, eu morei até no sofá dele, viu, Cauê? Você Aí, acredita? pois é, fiquei até sabendo aqui Isso aí, que gostou também, muito, mas tudo bem, né? Isso é pra- uma honra inenarrável, viu, meu amigo João? A gente veio pra São Paulo junto e até hoje a gente troca figurinha aí. E de novo, trazendo mais um reforço neurológico aí pra gente, né? Esse diretamente recomendado de José Marcos, tá? Então uma recomendação rapaz. forte pra discutir com a gente hoje. Responsabilidade pesada, O cara é viu? bom e tem o dom, tá? É outra coisa, né, cara? Essa recomendação vale ouro. Mas, Cauê, hoje eu não vim falar de neurologia não, viu? Hoje eu tô cansado aqui, vou ficar só apresentando o caso clínico pra vocês, vocês entendi, que vão Joca. discutir, tá? Mas é um caso clínico do quê, então, Joca? Fala aí. A gente vai falar um pouquinho de cefaleia. Beleza, esse é um tema bastante pedido aí pelos nossos ouvintes, né? Uma queixa bastante comum que vale a pena a gente discutir um pouco sobre a abordagem no pronto-socorro aqui, né? Isso aí, Cauê. E como todo episódio de caso clínico, né? Quem começa o episódio, que no caso fui eu, vou apresentar um caso de cefaleia pros meninos. Vou apresentar em algumas alíquotas de informação. E a gente sempre estimula vocês que a cada alíquota de informação, pausa um pouquinho para se testar e dizer o que você pensa, o que é que você diria se estivesse aqui. Lembre que quanto mais você se testar, maior é o seu aprendizado. Muito bom, Joca. Bora lá então, Pedrinho? Acho que dá pra começar, né? Vamos lá, já tô com dor de cabeça de esperar aqui. Bora. Boa. Começando um pouquinho com a história, é uma mulher que chega no pronto-socorro. É uma mulher de 40 anos, ela é natural de Recife, procedente de São Paulo. Ela tem 2 filhos, tem uma dominância manual direita, trabalha como faxineira e ela procura o pronto-socorro por uma cefaleia há 4 semanas. Ela refere que tem uma cefaleia holocraniana, diária, persistente e de caráter pulsátil. Ela tem uma intensidade progressiva. Ela foi um pouco leve na primeira semana e moderada nas últimas semanas, por vezes impedindo a paciente de realizar algumas atividades do trabalho. Certo. De antecedentes importantes, ela é uma paciente que tem uma hipertensão com diagnóstico em 2021, tem um nódulo mamário BIRADS 3 em acompanhamento, estável, Uhum. tem pais vivos sem patologias relevantes, tem 2 filhos saudáveis e medicação de uso contínuo somente a losartana, 50mg 2 vezes ao dia. E é isso, Joca? Tem mais coisa aí? E inicialmente é isso. Tá escondendo coisa aí, viu? Beleza. Certeza. Aí, olha aí, vocês que vão perguntar. Beleza, Joca. Então, assim, como a gente falou, né? Cefaleia é uma das queixas mais comuns que a gente tem no pronto-socorro aí. Se não me engano, a terceira queixa mais comum no pronto-socorro em geral. E é assim, por ser uma queixa tão comum e às vezes uma queixa tão complexa e diferenciada para cada paciente, a gente precisa esmiuçar um pouco a cefaleia, precisa esmiuçar um pouco a característica dela, até para ver se a gente consegue pescar algum sinal de alarme. Porque eu acho que a nossa principal obrigação aí no pronto-socorro com uma cefaleia é justamente excluir as causas graves, né? Excluindo as causas graves, a nossa outra preocupação vai ser controle de sintoma também. Então o que a gente tem que fazer? Tem uma cefaleia em mão, primeira coisa, na verdade, que a gente faz é diferenciar se teve trauma ou se não teve trauma, né? Acho que você já pode Boa. falar aí pra gente, Ela né? nega traumas. Beleza. Aí, a partir de agora, se não tem trauma, a gente vai pro ponto de vista clínico-neurológico aí, né? Do ponto de vista clínico-neurológico, como qualquer dor, eu acho que o mais importante é a gente começar a nossa abordagem pelas características da dor. Que o Joca já fez bem aqui com a gente, né? Então, é uma paciente de 40 anos que vem com uma cefaleia holocraniana há 4 semanas. Então, aqui a gente já tem característica e tem temporalidade e localização. É uma cefaleia diária, então a gente tem um pouquinho mais da temporalidade. Não falou um pouco da irradiação, mas a gente tem que coletar também. A qualidade é pulsátil que ele colocou e às vezes isso pode indicar alguma patologia mais prevalente do que outra. A intensidade que ele falou então que tem uma característica progressiva, né? Era leve e se tornou mais moderada. E a gente sempre tem que perguntar fatores aí agravantes e de melhora, certo? Perfeito, Cauê. Eu acho que é justamente isso. A cefaleia, como
qualquer outra queixa álgica, ela tem essa necessidade de destrinchar aquelas perguntas que são desde a anamnese básica da semiologia, que você pontuou muito bem. E algumas coisas são fundamentais no pronto-socorro, seja isso para o neurologista ou para o clínico que está atendendo na porta, para evitar justamente passar batido aquelas causas de cefaleia que podem levar o paciente a um desfecho ruim. Entenda-se, inclusive, um óbito ou uma disfunção neurológica grave. Ótimo. E aqui, então, a diferenciação principal que a gente vai fazer, Pedrinho, é que existem cefaleias que são primárias, né? E existem cefaleias que são secundárias, né? Que são as nossas maiores preocupações aí no pronto-socorro. Das cefaleias primárias, rapidinho, só quais que a gente tem? Então, cefaleia primária, o que é que a gente vai lembrar, né? Vamos começar pelas mais comuns, né? É a migrânia, que é a enxaqueca, né? A cefaleia do tipo tensional, a cefaleia do tipo cluster ou em salvas, e outros tipos de cefaleias que a gente chama de trigemino-autonômicas, que são cefaleias relacionadas à ativação de vias mediadas pelo nervo trigêmeo. Essas são formas bem mais incomuns no pronto-socorro, mas fazem parte do conceito das cefaleias primárias. Cefaleia primária, entenda-se que é o quê? A dor de cabeça é a própria doença, por si só. A gente não tem uma causa outra causando a dor de cabeça. Exato. Cada doença, então, dentro das cefaleias primárias, vai ter suas características. Conforme a gente for tirando a queixa do paciente mesmo do pronto-socorro, pode apontar para alguma dessas cefaleias, né? Mas aí entra o contexto mais importante da gente, então, excluir as cefaleias que são secundárias. E aqui a gente está falando de processos patológicos, seja processos patológicos sistêmicos ou seja processos patológicos intracranianos, né? Porque a gente está falando, então, por exemplo, de hemorragias, de neoplasias de sistema nervoso central, vasculite de sistema nervoso central e por aí vai, né? Existem várias causas de cefaleia secundária, nossa obrigação é tentar excluir elas para o nosso paciente em questão, né? E aí, então, o nosso dever é procurar coisas da cefaleia e secundária da cefaleia para aumentar essas causas secundárias, né, Pedrinho? O que é importante aqui, a gente fala muito dos sinais de alarme, então, né? A grande verdade é que não tem um sinal de alarme que é sensível o suficiente para predizer que a cefaleia é realmente causa secundária. Em geral, como cefaleia é realmente uma queixa muito frequente e muito complexa, a gente vai tentar fazer associações desses sinais de alarme. Lógico que vai ter sinal de alarme que vai ter um pouco mais de peso do que outros falando a favor de cefaleia secundária, mas é importante a gente não perder nenhum deles, porque aí a gente diminui a chance da gente estar perdendo realmente alguma cefaleia de etiologia mais grave, né? Exato. Pode ser até um pouco frustrante, né, para quem é acostumado da cardiologia, de outras especialidades do pronto-socorro, que são diversos scores diagnósticos, preditivos. Felizmente ou infelizmente, né, a arte da neurologia ainda é viva, né? Então a gente precisa ter no ponto mais importante do paciente da cefaleia, que é a coleta da história clínica, e elencar esses sinais de alarme, que existem diversos mnemônicos. Tem a versão americana, que é o Snoop, Spoon, Sim. que eles fazem de vários, mas tem a versão Tupiniquim, tá de clinicagem, Rafael Coelho aí trouxe, que é o Cauê vai falar aí. É bom já dar nome aos bons aqui, Pedrinho, porque foi o Rafa que criou, tá? Isso aí, ele ficou boa. até bravo comigo, porque teve gente que falou que fui eu em algum momento aí ao longo do hospital. Ciumeira. Ficou com ciúmes, tá? E aí o Rafa, o que ele trouxe pra gente, né? O Rafa, ele pegou esse Snoop e simplesmente tentou dar uma traduzida meia boca e criou um mnemônico com as coisas principais que a gente não pode esquecer de levantar no paciente que tem cefaleia. E aí ele criou um Minas, e aí depois veio até um complementar aí que é o Minas D. Então vamos lá. M de mudança no característica da cefaleia, uma cefaleia nova, dependendo do contexto do paciente. I de início súbito, e aqui a gente está falando muito mais de uma cefaleia thunderclap, que a gente vai explicar o que é. N de sinal neurológico focal. A de apareceu depois de 50 anos. Sacanagem essa, tá? Aquela forçadinha, né? Forçou. S de alterações sistêmicas, e aqui a gente normalmente coloca doenças sistêmicas que podem levar a alguma causa de cefaleia mais grave ou realmente até algum outro achado sistêmico que aumente a chance da cefaleia ser de causa secundária. E o D, né, que entrou aí meio de gaiato, que é a piora quando deita, por isso que o D, beleza? Então acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho dessas características e ver se nossa paciente tem, né, Pedrinho? Exatamente. Quando aparecem essas características na história clínica do paciente, já começa a surgir aquele frio da espinha de quem está coletando a história e de você se concentrar. Esse paciente merece um refinamento dessa história clínica, que é o ponto justamente mais importante. Então, mesmo que eu não saiba de exame neurológico, que é muito uma queixa de muito médico, a história clínica é uma obrigação da gente saber colher bem. Então isso é suficiente para a gente conseguir direcionar o pensamento para uma cefaleia perigosa, uma cefaleia secundária. Então são essas características que obrigatoriamente têm de ser perguntadas no atendimento inicial do paciente com cefaleia no pronto-socorro.
Então o raciocínio, Pedro, é mais da gente valorizar a história, não com o ponto de dar um diagnóstico etiológico, mas de reconhecer um paciente que merece ser encaminhado, ser visto por um neurologista, ou mesmo ter um exame complementar mais rapidamente, né? Com certeza. Bom, então, puxando para nossa paciente, como a gente falou, essa paciente, queira ou não, ela teve uma cefaleia nova, né? E é uma cefaleia nova que vem em progressão em 4 semanas, uma cefaleia que ela não tinha antes, com 40 anos de idade, né? Chama um pouco de atenção já essa progressão dessa paciente. Aproveitando o M do Minas, Cauê, essa paciente tinha alguma dor prévia, assim, ou é uma cefaleia puramente nova? Ela nunca tinha dor e apareceu do nada uma dor nessa paciente? Ou ela já tinha, eu tinha de vez em quando uma dorzinha de cabeça episódica lá? Boa, Pedro. Essa pergunta é boa, né? É um dos mandamentos do pronto-socorro, né? Já teve isso antes? E realmente ela disse que tinha dores de cabeça prévias, mas eram com característica um pouco diferente. Menos intensas, com menor duração e que cessavam completamente com analgesia simples. E eram dores que ela tinha muito esporadicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Uma coisa importante é colocar que mudança de padrão é mudança da semiologia da dor. Intensidade da dor não é mudança de padrão. Certo. Isoladamente. Não é sinal de alarme. Hoje minha dor é mais forte. Isso aí... O paciente leva muito em conta, mas isso não é um grande sinal de alarme para se contar na história. Mas como você disse, aparentemente mudou a característica, o jeitão da dor, gosto de dizer assim. Beleza. Ela não teve um início súbito, às vezes é difícil da gente falar um pouquinho sobre o que é início súbito, né? Mas o que a gente define aqui é principalmente aquela cefaleia que o pico da intensidade dela é em menos de 1 minuto. Que normalmente a gente fala início súbito assim, mas é a cefaleia em thunderclap que a gente fala, né? Quando a gente tem uma cefaleia em thunderclap, a gente tem 2 etiologias principais pra gente pensar. A gente tem principalmente a hemorragia subaracnoide, a gente tá falando aqui da hemorragia espontânea, né? Porque não é um paciente relacionado ao trauma, e síndrome de vasoconstrição reversível cerebral. Não, justamente, Cauê. Esse início súbito é uma pergunta que tem que ser reforçada com o paciente. O nadir, né, que é o pico máximo da dor, foi em quanto tempo? Tem paciente que vai chegar e dizer, foi muito rápido, doutor, foi súbito. Aí quando você pergunta, aí, quanto tempo? Ah, doutor, levou uns 10 minutos. Isso não é súbito. Exato. Hoje mesmo eu tava no ambulatório, foi essa história que a paciente contava. Eu até brinco pro paciente, é muito perigoso o que você tá falando, tem certeza? Aí o paciente já pensa, não, foi 10 minutos. Mas assim, início súbito, cefaleia entrovoada é aquela que chega no pico máximo de dor em 1 minuto. É como o paciente às vezes diz, é uma paulada de dor na cabeça. Exato. E para essa nossa paciente, ela não teve essa cefaleia em thunderclap, ela não teve esse início súbito, então a gente acaba deixando um pouco de lado essas 2 etiologias, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, cefaleia em thunderclap não necessariamente significa HSA ou síndrome da vasoconstrição reversível. Existem outras etiologias que também pode dar, apesar de estarem menos associadas. Então, por exemplo, uma trombose venosa central pode dar, uma cefaleia em thunderclap, dissecção de artéria vertebral ou de carotídea também pode dar, ou até às vezes um hematoma subdural mesmo pode dar essa cefaleia. Isso, outra causa de cefaleia em thunderclap é a apoplexia hipofisária, né? Opa. Que é causa um pouco mais rara. A gente vê sangramento, né, da hipófise, causa uma hemorragia hipofisária, os sintomas endocrinológicos presentes juntos da instalação da cefaleia. Lembra muito no contexto até da puérpera, né? No pós-parto imediato que aparece essa história. Certo. E umas causas raras que a gente vê no pronto-socorro até, que causas que a gente brinca que são icônicas, né? Cefaleia relacionada ao orgasmo, que é uma causa de cefaleia em thunderclap, mas que a gente tem que pensar primeiro essas outras cefaleias que são graves, podem levar ao óbito do paciente, disfunção neurológica grave, para pensar numa cefaleia relacionada ao orgasmo. Justo. E aí, então, pensando na nossa paciente, até agora ela não tem isso de início súbito, né? Até uma cefaleia mais progressiva, né? Eu tinha umas perguntas pro Joca aqui pra aperfeiçoar essa história. Falei tão bem que a história é importante, né? Já manda já, então, Pedrinho. Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre. É uma cefaleia que tá o tempo inteiro nessas 4 semanas ou são paroxismos de dor? Ela refere como uma cefaleia persistente com melhora parcial analgesia simples. Então ela fica lá tendo essa ela cefaleia. Sempre tem um fundinho de dor. Certo. E, assim, já adiantando, né, que coisa que pode ser vista no exame físico, mas a história já adianta. Tem algum sintoma neurológico associado, N do Minas, né? Aquela fraqueza, uma perda de sensibilidade em algum lado, alguma fraqueza do corpo, alguma visão dupla, perda de função visual, que são características que a gente sempre deve perguntar. Então vamos lá, Pedrinho. Ela refere que não tem fotofobia, não tem fonofobia, não tem zumbido, não tem náuseas ou vômitos,
não tem queixas sensitivas nem queixas motoras. Em relação à visão, ela também não tem queixas visuais. Legal, e aqui até é importante, né, porque como a gente falou, a gente vai levantando a bola para cefaleias primárias também durante a nossa coleta, e se a gente for ver aqui, uma das principais cefaleias primárias é a enxaqueca pra gente, né? E quando a gente tá falando de enxaqueca, tem alguns sintomas que vão levantar a bola para enxaqueca, e quais são eles? Então, primeiro, a qualidade pulsátil, que essa paciente até tem, né? A duração, que gira em torno de 4 a 72 horas, que essa paciente já passou faz tempo, e aparentemente é uma cefaleia contínua, né? A localização unilateral, que essa paciente não tem, ela tem uma localização holocraniana. De sintomas associados, que a gente aproveitou já para perguntar aqui, ela não tem náusea ou vômito, que também pode falar a favor de enxaqueca. E ela não tem, aparentemente não tem auras aqui, né? Que tudo bem, não exclui enxaqueca, porque existe enxaqueca sem aura, mas é uma coisa que fortaleceria o diagnóstico, né? Passando aqui pro A, né? Então apareceu depois de 50 anos, nossa paciente tem 40 anos, mas vale alguns comentários aqui, né? Depois dos 50 anos, então, principalmente quando o paciente tem uma cefaleia nova que ele não tinha, ou quando mudou o padrão, aumenta a chance de o paciente realmente ter uma cefaleia secundária. O que vale a pena aqui só a gente lembrar como patologia? Aqui vale a pena a gente lembrar da arterite de células gigantes, que normalmente só acontece em pacientes que têm mais de 50 anos, né, por definição, basicamente. Acontece com uma cefaleia nova, e coisas que a gente pode pescar aí na história do nosso paciente é se o paciente tinha alodínia, principalmente em região de couro cabeludo, em um local só da cabeça, se tinha claudicação mandibular. São pacientes que, por ter esse componente de vasculite, né, essa arterite, eles vão ter provas inflamatórias aumentadas, então PCR-VHS aumentado, que a gente pode acabar pescando, então. E lembrar também que, às vezes, a queixa que chega no pronto-socorro é o que? É a alteração de visão associada a esses sintomas, né? Que faz parte do espectro aí da arterite de células gigantes, que é a neurite óptica isquêmica anterior arterítica, né? Que é uma queixa de perda visual e é associada a esses sintomas sistêmicos, alterações de provas inflamatórias, que tem a necessidade da avaliação do neurologista. Até eu particularmente vejo mais dessa forma do que só com a cefaleia no contexto do pronto-socorro, do viés do que a gente tem do nosso serviço. E aí essa sintomatologia acontece pelo mais esse acometimento predominante então temporal, né, e também de artérias oculares, né, ou associadas à visão aí. Então, só lembrar, a nossa paciente tem menos de 50 anos, então a gente não vai pensar muito nesse componente de artéria de células gigantes, que vale essas perguntas, mas ainda existe o Takayasu também, que normalmente tem um acometimento mais de vaso da base, mas pode também pegar esses ramos mais cefálicos das artérias e causar sintomatologias parecidas, né? Dessa sintomatologia, ela tinha alguma coisa, Joca? Não tinha, Cauê. Nessa questão de sintomas sistêmicos, ela nega febre, nega perda de peso, nega outros comemorativos sistêmicos, tá? Beleza. E aqui, então, já aproveitando, eu vou pro S do Minas, falar um pouquinho do contexto sistêmico, uma paciente, então, que não tem febre, pra gente fugir um pouquinho aí, talvez, de infecção do sistema nervoso central, apesar de nem toda infecção do sistema nervoso central ter febre, na maioria dos casos vai ter, né, pelo menos mais de 80%, mas essa paciente tem alguma coisa sistêmica que é esse BIRADS 3 aí no ultrassom da mama, né? E que pode chamar a atenção, talvez, para um nódulo que seja de característica maligna, apesar de ser um BIRADS 3, né? Então, uma chance um pouco mais baixa. Então, mas tem que ficar aí no nosso radar também. E outra coisa que vale a pena a gente falar no sistêmico é a imunossupressão, porque aí a gente tem que se preocupar também com infecção oportunista e não necessariamente esse paciente vai ter febre pela imunossupressão por si só, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto é muito importante da imunossupressão, porque mesmo que tenha uma cefaleia que muito parecida com as cefaleias primárias, que, cara, eu tenho certeza que é uma enxaqueca, mas aquele paciente usa um corticoide numa dose baixa, mas por um longo período, ou doses altas recentes de corticoide, é uma paciente que é pessoa vivendo com HIV, ou tem outra imunossupressão conhecida. Esse paciente, mesmo que você tenha certeza que, eu tenho certeza que é enxaqueca, eu diria, você não tem tanta certeza assim. Vamos prosseguir essa investigação, incluir adiante exame de imagem, que vai ser necessário. Esse é o paciente que vale pecar pelo excesso, né? Pra quem quiser ver o Dr. Cauê comentando mais sobre isso, tem o episódio 114, que é um caso clínico de cefaleia no paciente com HIV. Olha só, vai ver no merchan, sobre isso. Vai ver no merchan do Joca. Mas é o rei do merchan. Esse eu apresentei o caso, fiquei tranquilo nesse caso aí. Mas discussão muito boa, viu? E finalmente a gente vai ter o D, né? Que é se muda quando deita, né? A letra solitária lá. Se muda quando deita, muda com a posição, tem relação com a ortostase. São perguntas que são essenciais na anamnese de um paciente com cefaleia no PS. Legal, Pedro. E o que a gente tem que se preocupar aqui, principalmente? Então, a gente vai ter um aumento da pressão intracraniana por diminuição da drenagem venosa cerebral. Então, o que é que acontece isso? Então, tem uma hipertensão intracraniana lá. A gente piora essa
processo vigente. TVC é uma doença que a gente tem que lembrar, ou mesmo um processo expansivo. Lembra muito de TVC, que é um diagnóstico que a gente passa batido no pronto-socorro. No livro vai dizer que é raro, mas a gente vê muito. Que a gente acaba vendo, talvez enviesado pelo nosso pronto-socorro, né, Pedrinho? Mas realmente é mais raro, mas se a gente não perguntar, a gente vai perder. Então, basicamente, o que acontece aqui, né, tá ficando mais sangue na cabeça do meu paciente, se ele já tem hipertensão intracraniana, aquilo vai piorar, né? É um belo de um marcador aí de sinal de alarme. E tem outra que é menos comum, mas que é piora quando fica em pé. Que seria as cefaleias por hipotensão licórica, né? Então certo. A gente... O raciocínio é o contrário, né? Então a gente tem uma fístula vigente lá e tá causando uma hipotensão licórica. Então os sintomas são piores quando o paciente fica em pé e melhora quando tá deitado. É só lembrar da cefaleia pós-punção. Exato. Lá quando a gente tem a RAC ou lico. Que é mais frequente pra gente até, né? Então depois da punção é justamente isso. O paciente vai levantar um pouquinho ali, já dá uma cefaleia. Ou o paciente saiu de uma cirurgia e fala, doutor, eu sento aqui pra comer e tô com uma cefaleia muito forte. Então já sabe o que pensar se realmente fez uma raquianestesia, né? Ótimas pontuações, gigantes. Então vamos lá. Aí, falando João? as outras características, ela diz que piora à noite ao deitar, né? A dor piora a intensidade quando ela se deita. Tá. E ela diz também que piora quando ela vai ao banheiro, por exemplo. E a gente atribuiu aí a uma Fazer piora esforço, com né? manobra de Valsalva, exatamente. E não relata fatores de melhora tão claros na história. Tá. Preocupante, tá ficando né? quente, tá ficando quente. Paciente que piora o esforço, né? Manobra de Valsalva, então aumenta aí a pressão intracraniana, né? E paciente quando deita também foi o que a gente comentou, né? É um marcador, realmente é um sinal de alarme importante pra gente. Cefaleia nova. Bom, e aqui eu acho que a gente já tirou o máximo que a gente podia da história da paciente dos antecedentes, né? Tentamos bolar algumas hipóteses diagnósticas, mas aí a gente tem que ir pro exame físico, ver se a gente pesca mais alguma coisa, tanto para aumentar a possibilidade ainda dessa paciente realmente ter uma cefaleia secundária, apesar de na história de aparecer ter, né? E também para tentar afunilar um pouco o nosso diagnóstico diferencial que a gente comentou aqui. Acho que o mais importante, assim, não existe um consenso do que é o exame neurológico em cefaleia. Em geral, a gente vai tentar fazer a maior parte do exame físico neurológico como um todo. Então isso inclui nervo craniano, avaliação da força, avaliação do reflexo, avaliação da marcha, meningismo, né? Apesar dessa febre não ter nenhum sinal infeccioso muito claro. Mas uma coisa que talvez não vale a pena a gente não esquecer, e principalmente se eu tiver um oftalmoscópio ou um neurologista do meu lado, ou um oftalmologista do meu lado, a gente tem que fazer o fundo de olho. E aqui é principalmente pra gente ver se tem edema de papila, se tem papiledema, que aumenta a chance da paciente ter hipertensão intracraniana, que já tem alguma coisa na história dessa paciente que tá chamando um pouco para essa ocasião, né? Boa, Cauê. Então você tá me dizendo que é aquela máxima, né? Que a gente de vez em quando diz aqui, que até um professor nosso diz também, né? Que a vida é muito curta para um exame neurológico completo. Tem que direcionar e não esquecer de coisas importantes para cada queixa. Exato. Exatamente. E pra começar, né, o neurologista também é médico, né? Então eu acho que eu queria saber do Joca aí, como é que tá os sinais vitais dessa paciente quando chega? Tem febre, não tem febre? Ela tá estável hemodinamicamente? Boa, Pedrinho. Boa, Pedro. Então, de sinais vitais, ela tem uma pressão arterial de 150/74, frequência cardíaca de 85 batimentos por minuto, frequência respiratória de 14, tá eupneica, né? Tem uma temperatura axilar de 36,5 graus Celsius e saturando 96% em ar ambiente. Nada que chama muita atenção, né, Cauê? Assim, o paciente tá com dor, né? Nada muito que... É um pouquinho hipertensa, né? Mas não é aquela crise hipertensiva nem nada disso que chama o sinal de alarme. Também ela já tem uma dor de cabeça mais arrastada, não tô pensando em nada muito pontual aqui pra ela, né? Exatamente. Não é aquela coisa que vai chamar a atenção pra uma encefalopatia hipertensiva, nada do tipo. Não. Exatamente. Do ponto de vista do exame físico, Joca, o que a gente tem? No exame neurológico, na questão de nível de consciência, exame cognitivo, não nada que chamasse atenção. Ela estava vigil, alerta, contava a própria história sem dificuldades. E no exame de motricidade, ela também não tinha queda, manobras deficitárias, força grau 5 globalmente, reflexos simétricos e cutâneo plantar em flexão bilateralmente. Certo. Na parte de sensibilidade também, tanto sensibilidade superficial como profunda preservada, coordenação também sem alterações, tanto manobras axiais como apendiculares, não tinha sinais de irritação meningo-radicular, não tinha rigidez de nuca, não tinha Brudzinski, não tinha nenhum outro sinal de irritação meningo-radicular. Na parte de marcha e equilíbrio, ela assume ortostase sem dificuldades e ela não tem alteração na marcha, não é uma marcha atípica. Certo. E na parte de nervos cranianos, agora que acho que é uma parte que brilha, vocês querem pedir alguma coisa direcionada para nervos cranianos? Eu iria de cara, Cauê, lá pra pegar meu oftalmoscópio na minha neurobag. Beleza. E olharia lá como tá o fundo de olho desse paciente. E vendo, assim, características não só no disco óptico,
Então a gente vê se tem pulso venoso, que é uma alteração precoce da hipertensão intracraniana. Certo. Às vezes a gente não tem o papiledema bem estabelecido, né? Mas a gente já tem o desaparecimento do pulso venoso, que é um dos sinais mais precoces da hipertensão intracraniana, né? Esse desaparecimento bilateral. É isso, por isso que eu disse, né, que vale a pena então pegar um amigo especialista e que tenha experiência com fundo de olho, porque essas alterações mais sensíveis talvez ele consiga ver de uma maneira mais fácil, né? A gente que não tem tanta experiência, nós clínicos que não tem oftalmoscópio principalmente, às vezes não vai conseguir detectar essa alteração um pouquinho mais sensível, né? E pensando só assim, em termos, como a gente está direcionando talvez para uma hipertensão intracraniana, pelos achados da paciente, tem que lembrar que uma das alterações que a gente tem é de diplopia também com a movimentação ocular. E aqui a gente está falando principalmente com o acometimento do nervo craniano abducente, que aí a paciente teria alguma limitação para fazer a abdução do olho, né? Que está associado com aumento das pressões intracranianas. Normalmente é um dos primeiros nervos cranianos a ser acometido, né? Mas só uma coisa a mais aí pra gente perguntar também. Boa, Cauê. A parte dos nervos cranianos, então, do exame do segundo nervo, ela tinha uma acuidade visual de 20/25 em ambos os olhos, tinha uma campimetria por confrontação sem alterações, pupilas isofotorreagentes, e o fundo de olho, na oftalmoscopia direta, ela tinha um edema de papila bilateral, sem apagamento de vasos, mas também tinha um desaparecimento do pulso venoso bilateral. Na parte de motricidade ocular, ela assume as 9 posições de olhar sem diplopia, tem mímica facial sem alterações, ela tem um palato, úvula e língua centrados e uma elevação do palato sem desvios. Tem coisa alterada aí, hein, Pedrinho? Esse paciente aí, com certeza, é um paciente que já vai necessitar adiante da investigação complementar. Com certeza, né? E assim, cabe colocar nesse caso, que é bem claro que tem um exame físico alterado, mas mesmo que fosse um exame físico normal, como a gente já disse, pela história clínica, esse paciente já merecia uma propedêutica complementar com o exame de imagem. Já tem muito sinal de alarme para uma cefaleia secundária, né? Exatamente. E aí vem esse exame físico, bem alterado, que sugere hipertensão intracraniana, né? Com papiledema, aquela história que a gente falou que a paciente piora realmente ao deitar. Então essa paciente vai ganhar uma tomografia. Dúvida aqui prática, Pedro. A gente vai pedir uma tomografia sem contraste ou com contraste? Então, em geral, na investigação da cefaleia com sinais de alarme, tomografia sem contraste vai resolver. Certo. Porque o quê? Eu quero descartar duas coisas. Uma lesão com efeito de massa e, ou, eventualmente, uma contraindicação para uma coleta do líquor futuramente. Certo. Então a ideia é que se tiver uma lesão com efeito de massa, gerando hipertensão intracraniana, desvio em linha média, né? Ou realmente se tem algum outro sinal de hipertensão intracraniana, mesmo que não tenha um efeito de massa, né? Beleza. Exatamente. Mas vamos pensar a história desse paciente. É bem claro que ele tem uma síndrome de hipertensão intracraniana. Tá. Porque ele tem papiledema, ele tem essa história de sinais de alarme compatíveis, né? Essa alteração com ortostase, tudo isso. É uma síndrome de hipertensão intracraniana estabelecida. Certo. Também tem na história algumas coisas que falam a favor que tem alguns sinais de alarme, né? Então a possibilidade de ser um implante metastático, tem um BIRADS 3, aí um nódulo mamário. Chama atenção, né? Chama atenção. Talvez esse paciente é razoável a gente contrastar. Tá. E quando eu falo contrastar, pensando na síndrome de hipertensão intracraniana, não esquecer que a gente precisa ver também vaso venoso. Sim. Quando a gente faz a injeção do contraste puramente, a gente tá vendo mais a parte arterial. Tá. Mas a gente precisa do estudo de vaso venoso para ver se tem trombose venosa, se tem hipoplasia de seio transverso, que são relacionadas a outras causas de hipertensão intracraniana, não trombose venosa cerebral. Tá. Então, eu acho que na minha prática, esse paciente eu pediria de cara uma angiotomo com estudo de vasos venosos. Certo. Para incluir mais o meu rol de diagnósticos diferenciais. Beleza. Que vai incluir, com certeza, na minha opinião, no contexto da emergência, uma trombose venosa cerebral, que é uma causa que pode ter um desfecho negativo para essa paciente. Exato. E que, apesar de ser mais rara, tá aí entre os nossos diagnósticos diferenciais para essa paciente, né? O nosso exame de escolha inicialmente é uma tomografia sem contraste, né? A tomografia é mais fácil de fazer do que a ressonância, ela é custo-efetiva, ela é mais disponível do que a ressonância, e ela é um exame de escolha, porque a gente vai conseguir, então, ver para essa paciente que tem hipertensão intracraniana se tem um efeito de massa, se não tem um efeito de massa.
Se não tem um efeito de massa, a gente tem que pensar que pode ter alguma patologia vascular associada. E aí por isso que nessa paciente é interessante a gente já fazer também uma tomografia contrastada. Às vezes ali no mesmo momento, né? A gente já viu o scout da tomografia sem contraste, viu que não tinha nenhum efeito de massa nem nada e já coloca o contraste junto. Pensando em trombose venosa central, a gente tem que pedir então uma angiotomografia com fase venosa para fazer o protocolo adequado e a investigação adequada, né? Perfeito, Cauê. Beleza. E eu acho que cabe lembrar também uma estatística que é curiosa, mas pensando no paciente geral da cefaleia com sinais de alarme, quando eu injeto só o contraste, eu aumento 1% da acurácia diagnóstica. Então, assim, não nesses casos vasculares. Então, tomo sem contraste, exame inicial, ok. Contraste para todo mundo, pouco custo efetivo. Ainda mais agora que a gente tá vivendo uma escassez de contraste no mundo, né, Pedrinho? Tem que tomar mais cuidado, né? Exatamente. Boa, pessoal. E realmente, essa paciente foi submetida a um exame de imagem, né? Foi feita uma tomografia de crânio sem contraste. Certo. E veio sem hipotenuações evidentes, sem sangramentos, sistema ventricular e parênquima encefálico sem anormalidades. Beleza. E aí chama então a atenção pra gente sobre o que a gente falou, né, Pedrinho? Pode ter ainda alguma coisa vascular, porque foi sem contraste essa tomografia, ou outra patologia que causa hipertensão intracraniana aí, que não de etiologia vascular. Exato. Existe uma condição, né, que é a hipertensão intracraniana idiopática, que antigamente era chamada de pseudotumor cerebral, nome né? Estranho, né? Até nome um medo. estranho, mudou, né? Porque assim, era como se os sintomas de hipertensão intracraniana sem lesão que era o efeito de massa seria um tumor. Então, por isso que eles chamavam de pseudotumor. Tá. Essa era a explicação. Então, que é uma condição que é o quê? Um aumento da pressão intracraniana, anormalmente alta, mas sem efeito de massa evidente. Que pode estar ou não relacionado, a gente não sabe, a algumas alterações da dinâmica venosa vascular. Mas isso não é muito claro. Mas a epidemiologia a gente pegando também vai ser uma mulher, né? Normalmente uma mulher mais jovem. O IMC em geral é pacientes com IMC mais elevados, né? Acima de 30, então realmente com obesidade. E em geral um diagnóstico de exclusão não tem que ter outras alterações sugestivas de outras doenças. E aqui é importante, né? Porque alterações sugestivas a gente está incluindo o líquor também, né, Pedrinho? Exatamente. Para fechar esse diagnóstico, é aquela imagem normal. Nesse caso, mais adiante, não é no pronto-socorro que a gente vai fechar esse diagnóstico. Inclusive, é um diagnóstico que se passa no pronto-socorro. É uma causa de cefaleia até mais crônica, mas que pode piorar. Assim, ter pioras eventuais, que a gente faz o líquor com uma pressão de abertura, né? Então precisa do líquor com manometria. Acima de 20, a gente tolera até 25, então acima de 25, para ter mais segurança acima de 30, com aquela ressonância normal ou com alterações apenas vasculares. Uma hipoplasia de seio transverso, que é um achado que aparece em alguns pacientes, que a gente não sabe se isso é um epifenômeno ou faz parte da fisiopatologia do pseudotumor cerebral. Então, o líquor só com pressão de abertura, mas as outras características, né, celularidade, proteína normal, e a ressonância, então, só com essas alterações que podem ser sugestivas de doença. Exato. Aquelas alterações de hipertensão intracraniana, que a gente às vezes não fala, né? Quais os sinais de hipertensão intracraniana? Então, a célula tússica vazia, o achatamento posterior do globo ocular, o espessamento do nervo óptico e, às vezes, a gente vê a estenose do seio transverso. Certo. Tem uma postagem lá do TAD Clinicagem. Opa! Feita pelo próprio Joca aqui. Né? Lá um desafio que ele fez lá no meio de julho. Joga no site Hipertensão Intracraniana que vai achar essa postagem. Boa, é só jogar lá no site da Clinicagem, no mecanismo de busca, vai achar lá, explicando um pouquinho dessas alterações, né? Beleza, eu acho que, bom, já que essa tomografia veio normal, Pedrinho, a decisão que a gente vai ter que tomar daqui pra frente, então, vai ser pedir uma tomografia com contraste, pra ver se tem realmente alguma alteração vascular, e aí também se vamos ou não pedir o líquor pra essa paciente. E aí, o que você acha? Eu faria primeiro a angiotomo. Venosa, pra gente ver se tem trombose venosa cerebral. Tendo trombose venosa cerebral, isso ainda não é bem consenso na literatura, mas esse paciente acaba que vale a pena sim fazer um estudo do líquor, né? Pra ver até causas secundárias que a gente pode perceber lá no estudo da celularidade, na bioquímica do líquor, e avaliar a pressão inicial. Porque algumas medidas que a gente acaba esquecendo para controle da hipertensão intracraniana são omitidas no pronto-socorro e o paciente tem uma perda de visão lá na frente que a gente podia ter intervido precocemente.
Certo. Então aqui lembrando, a gente tá tendo essa tendência de pedir mais a toma com contraste e não o líquor, porque essa paciente ela tem umas queixas que estão direcionando realmente para alguma alteração que parece ser mais vascular, principalmente quando a gente tá pensando ainda no TVC, né? Mas aí possivelmente a gente pediu uma tomografia com contraste, ela veio negativa, eu acho que ainda assim a gente vai ter que ir pro líquor, porque isso vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, e aí, por exemplo, a hipertensão intracraniana idiopática, né? Se fosse um paciente talvez com sinais sistêmicos, sinais infecciosos, realmente com algum processo patológico intracraniano, às vezes a gente ia postergar um pouquinho essa tomografia com contraste e iria direto pro líquor para ver se tinha algum auxílio diagnóstico, principalmente quando a gente está pensando em processos infecciosos, processos inflamatórios, por aí vai, né? Isso, que é uma visão diferente sobre o líquor, não é ver só a pressão, é ver as características dos processos, das alterações do líquor, da celularidade, da bioquímica que tem nas meningites. Inclusive, para lembrar das alterações do líquor, tem episódio do TDC lá das antigas, isso só vai lembrar quem é fã verdadeiro. Esse é um merchan forte, viu? Episódio 20, Zé Marcos. Valeu, Zé, aí, por ter me feito vir pra cá, viu? Obrigado. Episódio 20, TDC Lab Líquor. Checa lá, pessoal. E aí, Joca, o que a gente tem de exame dessa paciente? Foi pedido uma tomografia ou foi pedido um líquor? Aqui é self-service de exame, eu tenho os dois. Você quer qual? Sim, viu? Então, manda aí. Manda o líquor primeiro pra gente, Joca. Beleza, então líquor. Foi feita a punção lombar em L3, L4, decúbito lateral, punção em primeira tentativa, com pressão de abertura de 25 centímetros de água. Tá. 2 células, 0 hemácias, 33 de proteinorraquia e 60 de glicorraquia. Bacteriológicos, culturas, todos negativos. Aparentemente um líquor normal, né? Normal, né? Uma pressãozinha aí batendo 25, talvez. Bateu na trave lá. Aproveitando aí da epidemiologia que o Cauê comentou, qual é o IMC aproximado dessa paciente? Boa, Pedrinho. Vocês não perguntaram lá no começo, né? Mas é uma paciente que também, nas comorbidades, ela é obesa. Ela tem um IMC de 35. Certo, então entra ali na epidemiologia, né? Exatamente. Escondeu, né? Então, um líquor aparentemente normal, eu tô vendo que o ouro vai vir aqui na tomografia com contraste, né, Pedrinho? Acho que a gente tem que apostar um diagnóstico já, Joca, não? Pode apostar, fica à vontade. Aí a gente fica vendido, né? Eu estou continuo aqui entre a trombose venosa central e a hipertensão intracraniana idiopática mesmo. Se eu fosse ter que escolher, eu ia pelo mais grave, né? Eu vou falar que é a trombose venosa central. Ah, mas eu vou esperar o donut da verdade, viu? Manda aí o exame de imagem. Vai lá, Joca. O donut da verdade, que é o tomógrafo, mostrou na angiotomografia com estudo de vasos arteriais e venosos, segmentos intracranianos de artérias carótidas com calibre preservado, e na parte de circulação posterior também, sistema vértebro-basilar sem achados significativos, e na parte venosa teve uma falha de contrastação na região posterior do seio sagital superior, da confluência dos seios transversos e também o segmento superior da veia jugular interna direita, compatíveis com trombose venosa cerebral. Extensa então, né, Joca? Minha Nossa Senhora. Essa aí é lembrar, né? Trombose venosa cerebral não apenas se apresenta como cefaleia thunderclap, que a gente falou no começo. Né? Às vezes a trombose vai se instalando lá, o paciente tem essa história. Vai compensando o sistema venoso, quando descompensa tudo, aí faz a hipertensão intracraniana, é aí que o paciente reclama de dor, essa dor progressiva, que é a história da nossa paciente. É sempre bom lembrar dessa apresentação, então, né? Boa. O que você manda da doença aí, então, pra gente, então, um pouco, Joca? Boa, pessoal. Parabéns. Foi um caso bem legal, né? Um caso bem clássico aqui, pra gente falar de cefaleia aqui no pronto-socorro. E falando um pouco mais sobre a doença, né? A trombose venosa cerebral é um evento cerebrovascular que é até raro, pegando a prevalência geral, mas é um diagnóstico muito importante, né? Que é o principal diagnóstico cerebrovascular venoso que a gente vê aí no dia a dia, certo? E eles realmente se apresentam com algumas síndromes possíveis. Uma delas é a síndrome de hipertensão intracraniana isolada, que foi a que a nossa paciente teve. Certo. Mas também pode ter outros comemorativos, né? O principal deles que eu gosto de chamar a atenção é que a TVC é o principal evento cerebrovascular que causa crise epiléptica, né? Tem muita relação com crise, mas também pode se apresentar com outros sintomas focais ou mesmo com encefalopatia, né? Uma alteração do nível de consciência, tá certo? Tem alguns fatores de risco estabelecidos. Um deles muito que vocês puxaram bastante aqui, né? Trombofilias, neoplasias, anticoncepcionais orais combinados e alguns outros fatores de risco. E o principal tratamento realmente é a anticoagulação. Nossa paciente ela teve uma evolução bem curiosa, porque 2 meses depois da alta com a anticoagulação, ela foi para o ambulatório e depois ela retornou no pronto-socorro com a piora da frequência e da intensidade da cefaleia. Opa. E com queixas visuais agora. Certo. E aí,
A cefaleia manteve o mesmo padrão daquela inicial, ela teve uma leve melhora, depois piorou bastante, sendo readmitida. Quando foi readmitida, o INR da admissão foi 1.6. Ela estava fazendo um controle ali meio inadequado de INR, que ela saiu com varfarina. Tá. E de exame físico novo, teve uma alteração ali no exame neurológico, que foi pego meio que quase de surpresa, que foi uma simultânea agnosia. Já pensou? Mas vão ter que explicar um pouquinho Isso o que é isso aí pra gente, viu, Joca? Simultânea agnosia é um sintoma cognitivo da parte visoespacial, que a paciente ela não consegue distinguir, não consegue unir os detalhes de uma análise visual e formar um todo, né? Tá. São alguns testes que a gente faz. Os testes dos HSTs, das figuras de Arcimbaud, outros testes como esse. Beleza. Fica aí pra gente conhecer um pouco, então, né? Isso aí. Realmente eu não sabia sobre essa alteração. Isso aí. E na repetição das imagens, na repetição da investigação, ela evoluiu com a fístula arteriovenosa, que levou a uma lesão expansiva ali na região do esplênio do corpo caloso. Uma coisa que, na angiografia, viu que era uma fístula arteriovenosa com trombose espontânea, né? Que é uma complicação também rara das tromboses venosas cerebrais. Caramba, mas aí é azar demais, né? Mas é isso que você pontuou, né, Joca? Apesar de alguns serviços aí, pronto-socorros de neurologia, a gente ter essa experiência com tromboses venosas centrais, não é uma doença então comum. Essas complicações aí, então, fica cada vez menos provável, né? Mas que caso, viu? Muito bom, Joca. E acho que deu pra gente comentar um pouquinho tudo sobre cefaleia, dos principais aspectos da abordagem aqui, né, Pedrinho? Muito bom, Cauê. Episódio bacana, caso interessantíssimo. Nossa, aí, mesmo que seja de neurologia vascular, que é a parte mais chata da neurologia. Olha o cara. Já comprou briga, viu? Já comprou briga. Mas é a parte que a gente vê mais no dia a dia. Todo neurologista tem que saber e todo clínico também bom tem que saber. Com certeza, né? Isso aí, pessoal. Ótimo. Gostei Fechou, muito de então? discutir aí. Fechou. Muito bom. Agora vamos pros salves? Vamos lá, Joca, vamos pro salve. Pedrinho, quer abrir o nosso salve aqui? Ah, eu vou dar mais salve que é cantor de banda de forró em show no interior. Boa. Manda ver. O primeiro salve que eu quero dar é pro meu grupo da Clínica Médica, tá? Grupo I. Opa. Grupo que me acompanhou lá durante o primeiro ano, a Isa, o Rafa, que é meu R igual na neurologia. Certo. O Ricardo, a Bia e o Caio. Bacana, grupo bom, viu? Ah, ainda bem. O preceptor tá dizendo. É. E o outro salve que eu queria mandar é para o pessoal da neurologia, né? Da EPM, né? Dos R+, R iguais, R-, todo mundo lá. Como todo bom neurologista, grandes temporais, pequenos frontais. E o terceiro salve, eu queria dar, acho que o Joquinha também vai falar assim, nossos professores lá de Natal, que a gente até hoje tem muito contato. Com certeza. Professor Clécio, professor Rodrigo, professor Marcelo, professor Carlos professor Eduardo. Cadu. Gente que tanto que influenciou a gente ter feito neurologia, professor Mário Emílio, e que a gente mantém contato até hoje. E o grande grupo de neurologia e artigo, né? Com certeza. Bárbara e a Gábio lá, nossa Bárbara e a amiga. Gábio também, boa. O pessoal muito legal e com certeza me influenciou muito desde a faculdade. Fechei Show os de salves meus. Show de bola, um salve pra todo mundo aí, um grande abraço, viu? O cara fez meio de campo gigantesco aqui. O cara é bom. Diga aí, Joca, pra quem que vai ser salve? O meu salve também é um salve conjunto aqui, meu e de Pedro Freiman, que é pra minha irmã. Minha irmã Opa. Maria Tereza Urbano, ela é R3 de ginecologia e obstetrícia lá em Natal. Escuta o TDC? E escuta o TDC, se Muito ela não escutar, eu bom. brigo em casa. Viu? E também ela se formou com o Pedro, né? É da minha turma. Eu levei muito carão dela na faculdade, viu? Isso Ah lá. aí. Beijo, Maria. O meu salve vai pro Gabriel Alcântara. Ele não falou aqui onde ele estuda, mas ele é um interno de medicina, mandou um e-mail pra gente no e-mail do TDC, agradecendo um pouquinho nossos podcasts e falou que ajudou muito ele a entender um pouco de clínica médica aí durante o internato. Inclusive, quando escutava o podcast lavando louça ou até mesmo andando de bike, falou que teve poucos TCS quando estava andando de bike escutando Olha nosso só. podcast. Então já é um ponto positivo, né? Mas a gente fica muito feliz aí que a gente pode ajudar na sua formação, viu, Gabriel? Um abraço forte pra você, um salve aí. Isso aí, galera. Gostei muito de apresentar o caso aqui pra vocês. Fiquei de numa bola, posição Joca. confortável hoje. É bom, né? Essa posição de passar É casa. bom demais. Valeu, pessoal. E muito obrigado, Pedro, aí, por ter aceitado o convite.
pra vir aqui. Um convite muito especial e um grande amigo aí. Foi um prazer, Pedrinho. Sim, com certeza o Zé Marcos vai estar feliz de ouvir esse podcast com você, viu? Eu agradeço o convite e agradeço a lembrança do Zé, chefe muito querido da gente lá. Viu? E uma pessoa do coração gigante. Cara do bem. E aí, só lembrando então nossos ouvintes para seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, que sempre tem conteúdo novo, quase todos os dias aí, né? Lembrar também do YouTube, que lá tem bastante vídeo semanal para vocês apreciarem. Lembrar também de acessar nosso site, lá nossos conteúdos estão de maneira fácil para você buscar. E também não esquecer que agora nós temos o Guia, um programa de assinatura, de revisão e atualização de clínica médica, que toda semana a gente solta lá 3 tópicos que estão em voga sobre evidências novíssimas e fresquíssimas pra vocês. Esse guia tá forte demais, viu? Tá Só bacana, o milho né, debulhado. Lembrando também que toda edição tem um podcast junto, viu, gente? Não deixem de assinar. Fechou? Fechou, Cauê. Fechou, valeu. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.